Gente, boa tarde para quem está chegando, né? Hoje à tarde, a gente dá continuidade à semana, né? Sobre a autoestima da mulher preta. E hoje eu convidei, né? Já vi que ela até entrou aqui, que é a Giovana Leodoro, para a gente falar sobre travestilidade, solidão, mais voltado hoje a live para o tema das pessoas trans, né? Giovana que é uma mulher trans e tal. E é um tema assim que eu abordo quase nada aqui, assim, e eu já há muito tempo eu já queria poder abordar, assim, né, poder falar mais dele, porque as pessoas impedem, né, além da importância do tema, as pessoas têm interesse em saber, têm interesse, enfim, né, pra gente sair também só dessa, a gente fala muito de solidão, sei lá, fala muito de autoestima, mas muito voltado só para as pessoas heterossexuais, enfim. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ter essa conversa, de fazer essa live, que eu acho que vai ser bem legal, com a Giovana. E vamos falando aí, antes de eu chamar a Giovana, de eu colocar a Giovana na live, se tá legal o áudio, se tá legal a imagem. Hoje eu vou fazer num lugar diferente, né? Porque eu tava procurando, demorei um pouquinho para entrar, porque eu tava procurando um lugar aqui em casa que não tivesse escuro, né? Meu quarto tava escuro, eu achei aqui, porém não tem onde encostar, né? O celular eu vou ter que estar segurando ele, infelizmente. Mas enfim. Aí vocês podiam ir me falando aí se tá tranquilo o áudio, a imagem, e tomara que não fique travando muito igual ficou na live de ontem, uma partezinha que travou, e mas depois fluiu, né? Mas tá tranquilo? Deixa eu ver os comentários aqui. A Silvana, logo mais, vamos conversar com a Silvana também. Deixa eu ver esse comentário. Gente, então, né? Acho que pra mim chega com delay os comentários, né? Então, tá tudo ok. Tá tudo ok. Vou Acho que eu vou chamar o pessoal acenando aqui. Boa tarde para todo mundo. Acho que eu já vou chamar a Giovana. Pra gente não perder muito tempo, né? Só escorar direito. Escorar minha câmera aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Eu tô falando. Ei, Giovana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem, e jóia. você? Tamo aí, né? Tamo bem, na medida. Bem. Tá difícil, né? De estar nesse ano, mas. É, Medida do tá possível. beleza, né? Na medida do possível. Mas estamos levando, né? Estamos vivos, né? E Esse você, tá como é que tá por aí? mais importante. Eu ontem estava um pouco mal por conta de alguns acontecimentos aí em relação ao próprio movimento trans e um projeto de lei aí que proíbe a participação de pessoas trans no esporte. Mas aí depois eu Hum, entrei numa reflexões e numa imersão com algumas amigas de umas 5 horas, e aí eu só saí da imersão à noite e acho que me fez um bem, assim. Então tô me sentindo tranquila hoje. Hoje nada me não, abalará, sabe? ai, mas é umas coisas assim que eu vejo que faz faz uma diferença, principalmente essa questão das amizades, assim, porque eu também faço uns exercícios desses de quando tá mal com algumas coisas, de, sei lá, conversar com os amigos ou tratar de outros assuntos mais leves pra vai dar uma, sei lá, dar Uma uma aliviada. arejada na cabeça. É, que nem, assim, né, tá osso, né, tá difícil. Mas, Giovana, assim, só pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, que eu acho que muita gente já te conhece. Eu gostaria Ah, que você se apresentasse, fizesse uma apresentação. então, bom, meu nome é Giovanna Leodoro. As pessoas às vezes não sabem meu nome, né? Inclusive as pessoas me chamam de trans preta, mas meu nome é Giovanna Leodoro. Eu tenho trabalhado atualmente na área de comunicação de conteúdo e também como articuladora sociopolítica. Faço parte de alguns coletivos, dentre eles o Pretas T, que é um coletivo de travestis e transexuais pretas. Faço parte também do EQUI, que é um projeto, né, que busca discutir sobre empregabilidade e inclusão dentro do mercado de trabalho, né? E, para além disso, eu sou historiadora, pesquisadora. Enquanto historiadora, eu estou me encaminhando agora as minhas pesquisas mais para a área do marketing e publicidade, que é meio juntando com uma formação tecnóloga que eu tenho em comunicação aplicada. E é isso, assim. Eu costumo dizer que eu sou a completa reconstrução. Então, hoje essa é a Giovana, mas amanhã pode não ser. Então, assim, hoje a Giovana que temos é essa, sabe?
É, Hum. eu sou isso hoje, amanhã não sei se eu vou ser isso também. E eu É, queria eu até agradecer. percebi que você fala. Ah, que isso, eu que agradeço você ter topado, assim. Já tem um tempo que eu queria te convidar, mas eu confesso que eu ficava muito. é, Eu ficava muito. Assim, poxa, né, velho? Porque eu te acho, assim, uma pessoa tão foda, sério, mesmo você falando sem demagogia, né? É sem fazer média, né? Mas eu ficava assim, poxa, eu ficava com vergonha mesmo. Falei, vou conversar, Giovana é mó foda, eu vou. Né, assim, eu não sei nem se eu tenho, né? Sabe, assim, o que falar com ela, o que conversar com ela e tal. Então, tipo Claro. assim, já tô te falando. Nossa, que barulho insuportável. Um barulho Obra insuportável aí aqui. também. Só um minutinho que eu vou É. fechar a porta. Ah, não, tá, fica de boa. Pra ver se melhora um pouco. Mas bom, desculpe, gente. Live, Não, quem sabe, tranquilo. faz ao vivo. O barulho vai aparecer várias vezes, mas eu vou tentar contornar essa situação. Mas bom, então, eu acho muito louco isso, Mauro, porque a gente também se encontrou diversas vezes, mas a gente nunca teve momentos para poder conversar, né? E eu não sei por quê. Porque, inclusive, você tem uma ligação muito grande com a minha família paterna. Tipo assim, você é Sim. mega amigo de um primo meu, tipo assim, primo de primeiro grau, tipo assim, filho da minha tia, sabe? E aí eu fico assim, Uhum. viajando por que a gente nunca trocou muita ideia. Você também fazia parte do grupo de masculinidades negras aqui de Belo Horizonte, junto com o meu Aham. namorado, Matheus. E aí eu Sim, ficava assim, nossa, a Matheus. gente está nos mesmos lugares, mas a gente nunca acabou trocando. Mas espero que essa live e outros momentos de troca seja o início para a gente se reaproximar, até porque é importante essas conexões. E eu também te acho um cara muito foda, né? Enfim. Obrigado. Eu fico lisonjeado em ouvir isso de você. Inclusive, eu fui num desfile que você fez, né? Você falou, eu lembrei, no Viaduto Santeredo, se eu não me engano, uns anos atrás, que eu fui com o Thiago e com a mãe dele, com a dona Márcia. Que, aliás, eu fui assim, eu tava em outro lugar, o Thiago comentou. Ah, minha prima vai desfilar e tal. Eu e minha mãe estamos indo e tudo. Só que, tipo assim, eu nem sabia que era você, eu fui. Aí, mas assim, e quando eu te conheci, apesar do sobrenome, eu nem liguei, assim, a pessoa e tudo. Aí eu fui comentar com o Thiago, né, que eu tinha te conhecido e tal, eu nem sabia. Tipo assim, eu nem sabia que vocês eram primos. Eu fui tava falando de você e tal, pô, Giovana, muito foda. Aí eu falei assim, ah, é minha prima. Aí, eu falei assim, ah, tal, e, enfim. Mas é isso mesmo, assim, sou muito próximo, né? O Thiago é como irmão pra mim, né? Família, essa família paterna, assim. Enfim, mas assim, indo ao que a gente se propôs a falar, que é sobre a questão da autoestima da mulher negra, assim, eu queria, assim, porque eu acho que são tantas coisas, né, quando a gente fala só de autoestima de uma pessoa preta, né, já é um rolê, mas a gente fala de autoestima de uma mulher, né, preta e trans, que vão tendo, né, diversos atravessamentos e tal. E é bom lembrar também que quando a gente fala de pessoas trans, a gente sempre fala, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, enfim, mas não é só violência física, né? Não é só bala que mata, né? Violência psicológica também, né? Exclusão e tudo. Sim. E como é que, assim, só queria pra gente, pra galera também entender, então, como é que foi como é que tá sendo esse processo seu de lidar, né, com estética, de lidar com tudo isso, né, com esse processo todo que você passou e vem passando. Nossa, esse barulho vai me perseguir, mas vai Ah, dar é ao certo. vivo, é assim mesmo. É, ao Hum. vivo, mas enfim. Em relação à questão da minha. Eu não sei se está dando para ouvir direito. Está dando para ouvir, gente? Se não estiver dando para ouvir, vocês me falam que eu tento sair de perto desse barulho. Mas, enfim, Não, dá pra ouvir tranquilo. sobre a questão da minha autoestima, é um processo bem construtivo, assim. Eu costumo dizer que a autoestima, ela nunca é algo que vai estar aqui sempre, sabe? Não sei, pelo menos para mim. Eu tenho uma visão de que a gente sempre vai construindo nossa autoestima de acordo com as nossas vivências, com os nossos enfrentamentos diários no cotidiano. Em relação à minha autoestima, tem dois lados que perpassam muito, que é em relação à questão minha, em relação à questão dos outros. Porque enquanto uma travesti preta, enquanto uma pessoa que ocupa esse lugar virtual também, existe uma demanda muito grande das pessoas diante a mim. Então, existe uma expectativa que foi posta para mim e eu lido com essas expectativas de gênero desde o meu nascimento, né? Eu sou filha única, só Uhum. para constar, e aí que minha mãe já tinha perdido algumas crianças. Nossa, amei. Todo mundo tem esse vizinho.
Mas a minha mãe tinha perdido alguns filhos antes de me ter, né? E aí que ela e meu Uhum. pai tiveram essa pessoa aqui maravilhosa, e aí eles depositaram toda a expectativa de gênero em mim, né? Tipo assim, ai, vai ser o nosso menininho, né? Vai ser, tipo assim, quem vai procriar, quem vai, assim, enfim. Vai ser tudo o que eles queriam. E aí que não foi tudo que eles queriam, né? Enfim, não foi como eles esperavam. Então eu sempre tive que lidar com essa expectativa de gênero depositada sobre mim. E a partir dessa expectativa de gênero, eu fui traçando também uma reconstrução da minha autoestima. Então, quando eu falo de reconstrução e esse processo ser constante, é porque eu comecei a tentar. Eu acho que eu vou sair desse cômodo aqui para ver se melhora o áudio, mas eu vou falando aqui para a gente não perder tempo, tá? Beleza. Mas, Não, tranquilo. mas sobre a minha autoestima, o que acontece é que é um processo muito construtivo. E quando eu digo esse processo construtivo, é no sentido de que, enquanto eu passei a entender a minha sexualidade, eu percebi que isso ainda não era o suficiente, né? E aí eu fui descobrindo a minha travestilidade, o meu processo de identidade de gênero logo depois. E por meio... as pessoas falaram que tá dando pra ouvir de bom. Então eu vou ficar aqui, gente, porque eu não tô Uhum. andando igual louca aqui. Mas enfim, o barulho vai vir, vai voltar várias vezes. Mas é isso, quem sabe faz ao vivo e eu vou fazer ao vivo aqui mesmo, que é meu jeitinho assim. Mas a respeito, só para me concentrar aqui sobre o que eu estava falando, do processo da minha sexualidade, eu descobri que não era o suficiente. Então, tipo assim, não bastava me assumir enquanto bissexual na época, porque também é um outro parêntese, né? Porque boa parte das pessoas acham que pessoas travestis transexuais são heterossexuais. E aí tem Uhum. aquela velha frase que é do tipo, ah, mas você virou mulher para poder ficar com mulher? Enfim, as pessoas não entendem que existe uma grande diferenciação entre a sexualidade e o gênero, mas esse é o princípio de qualquer discussão, e eu até às vezes me abstenho a falar sobre isso, porque isso é um ponto muito básico da discussão de gênero. Mas Uhum. nesse processo todo de travestilidade, eu acabei buscando me encontrar com outras manas travestis e transexuais para buscar me amparar. Assim como nesse processo que nós, pessoas pretas, temos de encontrar pessoas igual a nós para poder conseguir nos identificarmos no meio social, foi um pouco do que eu fiz. Por quê? É importante dizer que eu e boa parte das pessoas crescem com medo de transexuais e travestis. É até algo que eu estou buscando pesquisar mais, mas é esse medo instaurado de que travestis e transexuais são pessoas violentas, pessoas que machucam, que causam mal, que estão ali sempre preparadas para te atacar. Então, eu passei por esse processo de me aproximar das minhas para poder entender como eu poderia reconstruir tudo isso. E aí, quando eu me aproximei delas, isso foi mais confortável. E aí que nessa questão toda de me aproximar das minhas, eu comecei a perceber que tinha um fator que era a raça, né? Que não bastava Uhum. eu estar com pessoas travestis transexuais por si só, mas eu precisava de estar com pessoas travestis transexuais pretas, porque tinha uma grande diferenciação no meio dessas nuances. E aí, dentre essas diferenciações, a questão principal delas era de que os meus atravessamentos eram muito particulares, porque as pessoas sempre me perguntam até hoje, né? O que para você é o maior preconceito que você precisa de lidar? É a questão do racismo ou a questão da transfobia? E aí não é à toa que existe a interseccionalidade para fazer a gente entender essas hierarquias de opressão, né? E entender também que antes das pessoas me reconhecerem, me lerem enquanto travesti, elas vão identificar a minha cor de pele. Então, assim, a partir disso, vai ter um outro fator, porque visualmente elas vão ver, essa pessoa é preta. E aí depois, essa pessoa é preta e ela ainda é travesti. Então potencializa esses níveis de agressão e faz com que, inclusive, esse país que mais mata travestis transexuais seja o país que mais que Consome, né? 92% dessas mulheres, dessas travestis que mais morrem nesse país, são tidas e reconhecidas enquanto negras ou pardas. Então a gente mais uma vez está Uhum. falando dessa questão de genocídio preto, né? E também a gente está falando de feminicídio. Mas aí é um outro debate, eu acho que eu deixo. Eu sempre falo sobre isso, mas eu acho que é importante mais falar desse lado da autoestima. Mas, enfim, eu não sei se eu me Não, perdi ou se eu respondi o não, que eu não, queria. tá perfeito, perfeito. É, É que você eu, falando eu disso, me você me lembrou. Pode falar, desculpa. Não, não, pode falar. Não, é que você falando disso, você me lembrou, porque além dessa.
desse estigma que colocam nas pessoas travestis, nas pessoas trans, né? Nas pessoas gays também. O Brasil, além de ser um dos países que mais mata, né, pessoas trans, enfim, é um dos países também que mais consome, né? Não sei se você chegou Pornografia. a ver, né, na pornografia Sim. e tal. E tem essa questão da fetichização também, né, dos É, corpos das mulheres trans e tal. eu acho muito louco isso. Eu queria também falar sobre isso, assim, né? Porque, Uhum, mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre traçar um panorama sobre autoestima e solidão de corpos travestigêneros. E aí eu vou uhum, parafrasear uma intelectual preta e travesti, que é amiga minha, que é a Maria Clara Araújo. Ela escrevia alguns textos e ela escreve também alguns artigos, mas tem um texto dela que foi publicado do Blogueiras Negras, que é esse texto que está aqui, que chama Solidão da Mulher Transnegra. É um texto publicado já há uns 4 anos atrás. E aí a Maria Clara, ela falava sobre como a gente fala tanto de travestilidade, de transexualidade, mas a gente poucas vezes para poder analisar o campo da afetividade, né? Como a gente lida com a afetividade que é direcionada para essas pessoas. E como que as pessoas subentendem as corpas travestis e transexuais. E aí surge um questionamento, que é assim, quantas pessoas travestis e transexuais fazem parte do seu dia, do seu convívio? Esse talvez seja o início de qualquer pergunta ou qualquer início de conversa para a gente desembolar o que a gente vai falar. Porque assim, quando você para uhum, pensar de que não existem pessoas trans no seu convívio, que você não tem amigas transexuais, travestis, que você não conversa com um homem trans, com uma pessoa não binária, que essas pessoas não fazem parte do seu dia, a gente começa a repensar que tem um problema, que foi retirado dessas pessoas uma questão básica, que é a sociabilidade. Tipo assim, sociabilidade é essa relação social de conversar, de trocar. Pessoas trans não fazem parte do convívio de maioria das pessoas. E isso potencializa a relação do afeto e potencializa a solidão das travestis. Então, a Maria Clara fala sobre isso e ela fala também do quanto que, aí eu já analisando com uma outra pesquisa, que é uma pesquisa que fala, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e fala que 80% da população americana, 90% da população americana dos Estados Unidos, né, melhor dizendo, que nós também somos americanos, não uhum, sabem, não convivem com pessoas trans. E que a visão que elas constroem das pessoas trans socialmente é pautada e criada a partir da representatividade. Então, o que eu quis dizer com isso? Que essas pessoas não convivem conosco, não convivem comigo, com pessoas como eu, e a partir disso, essas pessoas vão criando uma relação de proximidade ou de entendimento a partir do que a mídia reproduz. Mas aí tá, onde estão as travestis e as transexuais na mídia? Que aí é uma outra questão, sobretudo aqui no Brasil. A gente não está inserida na mídia também. E aí isso potencializa mais uma vez todas essas opressões e que leva mais uma vez com que eu fale sobre afeto. Porque talvez um dos pilares primordiais para essa discussão toda seja afeto. Porque se essas pessoas travestis transexuais fizessem parte do convívio, né, de boa parte das pessoas cisgêneras, certamente elas e, consequentemente, elas conseguiriam se ver representadas dentro da mídia, dentro de espaços sociais e etc. Mas elas não conseguem se ver representadas dentro disso. E aí, que fazendo um recorte racial sobre isso, esse recorte faz a gente entender de que quando se trata da travestilidade junto com a questão racial, ou seja, pessoas trans e pretas, essas pessoas estão mais subordinadas ainda a não receber afeto. Então, assim, uhum, dificilmente você vai encontrar uma pessoa trans que tenha um relacionamento estável. E quando eu falo de relacionamento estável, boa parte das pessoas entendem, tipo assim, significa que alguém te assumir. Tipo assim, não, acho que é muito além disso, assim. Tiveram a experiência de um namoro, de andar de mão dadas com alguém. Eu mesma fui entender o que era poder andar de mão dada com alguém na rua, assim, publicamente, há muito pouco tempo atrás, assim. E eu já tinha me relacionado com diversas pessoas porque eu já estava, inclusive, descrente de que o afeto era uma possibilidade para mim. Eu já pensava que eu nunca mais poderia amar, que o amor não era uma realidade para mim e tal, porque os caras só conseguiam me ler enquanto objeto e objeto. E aí vem a questão da fetichização, que é o fetiche que a mulher preta por si já tem e que a travesti uhum, preta em si tem mais potencializado ainda. E aí eu vou falar uma coisa aqui, Mal, que é muito doida. Porque
quando a gente vai ler e entender o que que faz esses caras sentirem tesão por uma mulher travesti trans, um dos primórdios básicos é a questão da genitália. E aí, por que a questão da genitália? Queria mandar um beijo para Yara, que está assistindo aqui, maravilhosa. Para Paty É, também, também. duas travestis, assim, referências, maravilhosas ambas. Mas o que que é? Boa parte dos homens, quando eles procuram mulheres travestis e transexuais, eles têm o interesse de descobrir outras possibilidades de explorar aquilo que eles não conseguem explorar sexualmente com uma mulher cis e hétero. Então, o que eu quero dizer com isso? Um cara cis e hétero, ele não vai chegar, por exemplo, dificilmente, vou usar o exemplo de você, você vai chegar na sua companheira, seja ela quem for, e falar assim, olha, eu gostaria que você tocasse um ponto G do meu corpo que está próximo à região anal, tipo assim, porque você sabe Uhum, que isso vai ferir a sua masculinidade, né? E aí eles se sentem total. no direito e na liberdade de explorar isso por meio de alguém que é uma mulher travesti transexual. Para além também de que os homens cisgêneros e héteros se interessam por mulheres travestis transexuais pela questão também de que muitos caras já compartilharam isso comigo, que eles conseguem perceber, nesse caso, que a mulher está excitada e sentindo prazer por ele. Ah, olha que louco, tipo assim, Uhum, os caras que se relacionam com mulheres travestis e transexuais, eles já pautam toda a relação que eles criam com a gente no sexo. Tipo assim, não existe conversa, não existe diálogo, só existe sexo. Só existe trepada, só uhum, existe fetiche, só existe fazer o que ele tem de aventura na cama, fazer o que ele quiser. Porque ele subentende que eu não vou ser a mulher que é para casar, a mulher, a gata que é para poder assumir, a gata, enfim. Não que eu também queira isso, né? Porque a gente fala também tanto sobre isso, né? Mas assim, eu, por exemplo, já parei de romantizar essas coisas. Mas assim, é louco perceber. Nossa, a Leia T tá aqui, maravilhosa. Um ícone, não, que gente. isso aí, tá? Assim, Eu vi ela tudo. Beijo, entrar. amiga. É, Mas então, voltando a falar dessa questão dos homens, eles sentem tesão em ver que a mulher tá ereta, sabe? Tipo assim, que tem uma mulher que tá uhum, ali excitada por ele. E aí é louco, porque literalmente ele só se sente, ele sente um desejo de ver que essa mulher está sentindo tesão nele, o que facilmente ele não conseguiria identificar através de uma mulher cisgênera. Eu não sei se eu consegui escurecer um pouco as coisas, mas, tipo assim, no sentido de que ele vai ver que a mulher tá ereta, tipo assim, que ela tá com a uhum, genitália dela ereta, e aí automaticamente ele vai falar assim, nossa, você tá sentindo tesão em mim. E, tipo assim, isso suficientemente é tudo para um homem cisgênero, escroto e hétero, né? Que é tipo assim, nossa, ela tá sentindo tesão por mim, fraga. Tipo assim, ó, tô dando uhum, prazer pra ela. E tipo assim, tem caras que literalmente só procuram travestis transexuais para isso, para poder ver elas excitadas ou para poder ter práticas sexuais onde eles vão ser passivos, né? E que eles não seriam passivos com a companheira deles cisgênera. Então, enfim. uhum, E é muito louco também, porque nesse lance todo, quando a gente fala de solidão, a gente fala de solidão, mas assim, ao mesmo tempo que existe a solidão, existe também uma série de pessoas. Porque todo momento tem um homem travequeiro, que é o que a gente chama, atrás da gente. Travequeiro são esses uhum, típicos homens que, tipo assim, que já se relacionou com várias travestis, só se relaciona com travestis às escondidas, segue todas as suas amigas, já segue várias, você já cata logo de cara. E aí ele te chama no direct, manda foto do pau dele. Tipo assim, é o típico travequeiro. uhum. É tipo é a escrotidão em pessoa e que tem Ah, vários por aí, sabe? Mas enfim, eu não sei se eu me perdi no meu raciocínio, mas é porque eu fui falar dos travequeiros aqui e eu me dei umas falas, assim, que eu acho muito engraçado. Inclusive, eu recebo muito aqui, Mauro, no meu Instagram, muito homem me mandando nude, me mandando o número de telefone, me cantando, e muito homem uhum, casado. Isso até hoje, pelo menos uma vez na semana isso acontece, ou duas vezes na semana. E aí é muito engraçado que eu fui entender que como meu user no perfil é trans preta, e aí os caras, eles já jogam no Instagram, tipo assim, trans e preta, tipo assim, o consumo do uhum, fetiche tesão deles, né? Tipo assim, nossa, uma gostosa, trans, travesti, preta. E aí chega no meu perfil e subentende que eu, assim como subentendem que toda pessoa trans está disponível ao sexo fácil, né? Subentende que uhum, eu vou estar sim. lá disposta a atender os desejos e os fetiches sexuais deles. E infelizmente não. Tipo assim, infelizmente não, felizmente, porque eu não sou obrigada a nada. Mas assim, Tá.
É porque cria Eu, essa ideia de que as pessoas também trans são, não só são tão disponíveis como, sei lá, tão abandonadas, assim, ó, ninguém quer, então a primeira pessoa que aparecer mas é isso mesmo, com o mínimo de sabe? Eles proposta, ela acham tem que topar, porque senão. É, tipo assim, é óbvio que ela vai querer. Ela é uma gata trans, tipo assim, ela não. Ninguém quer ela, tipo assim, ela gosta, tipo assim, ela gosta de pau, tipo assim, ela gosta de pau, é óbvio, uhum, elas veem um pau, elas ficam doida, tipo assim, é ótimo que elas vão querer, entendeu? E aí, tipo assim, infelizmente não, tipo assim, felizmente, né, como eu já disse, porque uhum, literalmente nem tudo tá pautado nisso, né? Então, sim. é bem complexo ter que lidar com isso, porque todos os caras com quem eu vou me relacionar, em sua maioria, já associam a questão sexual. Então a conversa nem avança, Mauro. Tipo assim, não avança para Uhum, uma conversa que não seja sobre sexo. Tipo assim, os caras não conseguem conversar conosco que não seja sobre sexo, sabe? E aí a Pátia falou que, inclusive, acha que a gente vive para sexo 24 horas do dia. E é um engano, porque, inclusive, muitas travestis transexuais, porque ser trans não depende de você fazer uma terapia hormonal ou não, mas muitas mulheres trans que fazem terapia hormonal têm uma queda muito grande da sua libido. Eu mesma, eu parei recentemente de tomar o bloqueador de testosterona, que é o hormônio que bloqueia a produção do meu desejo sexual, né? Que é esse processo de ter tesão. O que me dá tesão é a testosterona, né? Assim como dá tesão em você uhum, também, e que uhum, biologicamente também me dá tesão. E aí que eu tomo um remédio para bloquear e para produzir o hormônio feminino. Então, não sei se para quem não entende de terapia hormonal está conseguindo visualizar. E aí que esse remédio causa o quê? Boa parte das vezes disfunção erétil. Então, eu não tenho, né, tipo, eu não tenho uma funcionalidade de ereção mais na minha genitália, causa atrofiamento da genitália. Então, assim, a minha genitália, ela diminui, ela se atrofia, né? Enfim, para além disso, também causa grandes chances de diminuição de libido. Então, tipo assim, não tem mais a testosterona, então meu libido cai, meu tesão vai cair, entendeu? E aí os caras subentendem que uhum, a gente vive para sexo 24 horas e, tipo assim, ela vai estar disponível, ela vai querer, é uma safada, tipo assim, ela é uma safada, tipo, enfim, sabe? Tipo, não é assim, fraga. E aí vai criando essas relações de solidão, né? Que tem caras aí e as pessoas acham que solidão é assim, ela fica com várias pessoas e aí ela tá falando que ela tá vivendo solidão. Na verdade, isso sim é uma solidão, né? Porque, tipo assim, você vive com várias pessoas, mas nenhuma pessoa fica ali fixamente com você, né? Você tá vivendo uma solidão. E essa solidão atravessa a vivência de muitas gatas travestis transexuais. É, tem outro lance também que é sobre a passabilidade, né? Tipo assim, que também é um outro debate. A passabilidade é um termo que a gente usa para poder falar, para poder dizer, né, sobre quando alguém que é travesti ou trans passa desapercebido como uma pessoa cisgênera. Então, eu no meu uhum, dia a dia, em alguns ambientes, não todos, eu passo desapercebido como uma mulher cisgênera. Tipo assim, uma mulher. Aí, tipo, tem aquele momento, né? Aí eu toco no assunto que eu não faço questão nenhuma de ficar me colocando enquanto uma mulher cisgênera. Inclusive, eu bato no meu peito e falo, sou travesti, entendeu? Tipo assim, e lido muito bem com isso. Inclusive, eu tô até reivindicando mais esse lugar da travestilidade do que da mulheridade. Até pela travestilidade uhum, ser uma identidade latino-americana, também pelas questões não binárias. A questão. Gente, eu tô parecendo. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar, tá? Mas a questão não binária é a questão de que o binário é a lógica do homem e da mulher. E a questão não binária é pensar sobre outras possibilidades de gênero para além do homem e da mulher. Então a travestilidade parte disso. E eu reivindico não só, eu não reivindico mais o lugar da mulher, eu reivindico o lugar da mulheridade não, da travestilidade, o lugar de travesti, sabe? Tipo assim, isso me contempla muito uhum. mais. Mas em relação ao que. Ai, me perdi toda. Nem lembro o que eu estava falando, tá Não, vendo? Mas tá. Eu acho que eu, uma bom, coisa uma coisa, eu só vou levantar para me acender a luz aqui que tá ficando escuro, pode mas falar, eu fique à vontade. queria, Só eu tô falando aqui. não, tô só apreciando suas explanações assim, porque eu tava pensando também que tem a ver com uma coisa que eu vi você falando, inclusive lá no dia que a gente foi falar no Juventude Negra Política, lá no Viaduto das Artes, que era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que você trouxe a questão, tipo, assim, você se relaciona com pessoas ou com genitálias, né? E Ai, tipo assim, ótimo.
Eu queria até que você falasse sobre isso, que eu e a Eva tava assistindo, a gente ficava assim, né? E eu fiquei, né? Você fica pensando assim e tal. Que é nessas horas que você se vê, né? Você vê onde tá muitas das suas travas, assim. E não tem como você não falar, né? Ó, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso também, que faz muito sentido isso que a gente tá falando de relacionamentos, né? De quando, como as pessoas, quando vão escolher uma pessoa para se relacionar, é nesse sentido de relacionar, de segurar na mão mesmo, né? De ir no cinema, de sentar no, nos lugares, enfim. Então, assim, eu acho que eu não sei se ficou muito claro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Sim, é um por questionamento muito favor. fundamental, né? É um questionamento que faz a gente Uhum, entender que tudo na sociedade está pautado na genitália e que toda boa parte das vezes a sexualidade das pessoas, sobretudo as pessoas cis que não são travestis transexuais, é pautado na genitália. E aí essa dúvida é, tipo assim, você se relaciona com pessoas ou com genitália? E aí tá, você não entendeu a pergunta, eu vou perguntar de novo. Você é uma pessoa hétero, não é? Tipo, você é um homem hétero, mal. Você se uhum, relaciona com mulheres ou você se relaciona com vagina? Por que eu tô perguntando isso? Porque você está disposto a se relacionar com uma mulher que não tem uma vagina entre as pernas? E aí você me fala assim, não, eu sou todo desconstruído, sabe? Tipo assim, eu me relaciono com mulheres. Eu falo assim, ah, então tá, vamos ali sair com uma mulher, com uma travesti. Você tá disposto? Tipo assim, ela é uma mulher. Ah, não, mas assim, você entendeu? Não, não entendi. Você disse que gosta uhum, de ficar com mulher. Então, se você gosta de ficar com mulher, qual o problema tem de você sair com uma travesti? Ou com uma mulher trans? Tipo assim, uhum, ela não não é o que você quer? Então, assim, se é hétero, você não vai sair com ela por quê? A mesma coisa em relação, inclusive, aos homens gays, né? Homens gays. Vocês gostam de homem ou vocês gostam de pênis? Porque vocês estão dispostos a se relacionar com um homem que não tem um pênis entre as pernas, um homem que tem uma vagina? Tipo assim, vocês que amam falar, nossa, adoro um pau grandão e tal, tipo assim, né? Que homens gays são super falocêntricos e eu acho assim impressionante, até problemático. Mas assim, vocês uhum, estão dispostos a se relacionar com um homem que não tenha um pau? Ah, mas não, não sei. Uai, mas você gosta de homem, não gosta? Então, se você gosta de homem, por que você não vai se relacionar com um homem que tem uma vagina entre as pernas? É um homem. Aí tá assim, ah, então tá bom. A mesma coisa em relação às mulheres lésbicas. As mulheres lésbicas estão dispostas a se relacionar com uma mulher que não tem uma vagina, uma mulher que tem um pau. E aí tá a questão, né? Que a nossa sexualidade, não a minha, porque eu tô bem tranquila e eu tô bem longe desse falocentrismo. Eu sou uma pessoa pansexual, me uhum, relaciono com as pessoas para além dessas construções binárias e de genitália. Mas assim, eu me relaciono com pessoas, eu não gosto desse termo me relacionar com pessoas que eu acho tão subjetivo, mas assim, em relação a vocês pautam a sexualidade de vocês em genitália. Tipo assim, tudo está construído na genitália. total, Sabe? Quando vocês começarem a sim. entender isso, vocês têm que assumir isso. E vocês têm que assumir do quanto que isso por si só, a questão da genitália, potencialmente pode ser uma ação transfóbica. Porque a partir do momento que você entende que você é um cara hétero, se relaciona com mulheres, mas você não está disposto a se relacionar com uma mulher que tem um pau entre as pernas, a gente vai entender que você não está querendo distribuir afeto para essa mulher porque você não lê ela enquanto mulher. Você entendeu? Tipo assim, porque se Uhum, você lesse sim, enquanto ela era total. mulher, ela enquanto mulher, independente se ela tinha um pau entre as pernas ou se ela tinha uma vagina, tava tranquilo, porque é sua mulher, é a mulher com quem você está se relacionando. Mas aí não é todo mundo que está disposto para poder entender isso. E aí essa pergunta buga muito a cabeça das pessoas. Quando as pessoas passam a entender que a sexualidade delas, infelizmente, é construída com base na genitália, elas começam a se questionar, começam a falar não, ou se justificar, tipo assim, não, mas a minha questão não é que eu sou transfóbico, mas é porque eu não gosto de ficar com trans. Deixa eu ver essa coisa assim. Eu não sou racista, né? Mas eu só não gosto de Uhum, ficar com pessoa preta. Você entendeu? Tipo assim, né? Que é sim, a mesma demais. coisa. E aí, como vocês lidam com isso? Sobretudo quem é pessoa preta, sabe? Tipo assim, como você lida com isso? De assumir que você é uma pessoa que pauta as suas relações em genitália. Você esvazia as pessoas. Você esvazia as Uhum, pessoas simplesmente no que elas têm no meio da perna, sabe? É, uhum. é, é, Inclusive, é uma coisa que a gente nem como homens assim nunca coloca essa questão, sabe? E aí, nós estamos aqui discutindo masculinidade, pá, e aí, se relacionar com uma mulher trans, quantos de nós aqui, tipo assim, e aí, como é que é? Ninguém também é uma coisa que nunca é Ai, gente, colocado, tá? vocês não E têm nunca como. Pra é, gente se relacionar com uma mulher trans, um homem cis e hétero, ele tem que ser assim, pica das galáxias, sabe por quê? Porque para ele poder dar conta uhum, de
assumir uma gata, ele tem que ser muito pica, mas ao mesmo tempo também tem uma outra lógica, porque todo mundo fala, ai, você assumiria uma mulher trans? Tipo assim, eu assumiria você? Que também é uma outra questão, né? Tipo assim, eu assumiria você, porque sempre é esse lugar da subordinação, né? O cara que vai me Uhum. assumir, vai apresentar para a família dele, etc. E eu vou viver feliz para sempre. Não, gata, eu vou escolher, tipo assim, se eu quero apresentar ele para minha família, sabe? Porque sempre eu tô nesse lugar da subordinada, da que vai ter que lidar com. Eu já saí dessa instância, tipo assim, dessa instância de que o cara que vai me salvar e que através de um cara eu vou descobrir o que é o amor e popopó, pipipi, popopó. Não, sabe? Mas voltando nisso, o cara que vai hétero e cis bater no peito e falar assim, qual é, amigão? No futebol dele, falar assim, essa aqui é minha namorada e tal. Tipo assim, aí todo mundo, não, mas sua namorada tá meio masculina. É homem ou mulher isso aí? Uhum. Ele vai peitar os amigos dele? Ele vai ter coragem de fazer isso? Pouquíssimos caras estão dispostos a fazer isso. E aí eu pergunto que masculinidade que é essa, Fraga? Tipo assim, vocês são tão homens, tão machões, e vocês não dão conta de assumir, de se relacionar com uma travesti, com uma gata trans. Porque vocês gostam de vagina, na verdade. Vocês só gostam de buceta, Fraga. Tipo assim, é só isso. Ah, Vocês... sim, e eu acho que tem muito a ver a questão também de resumir uma mulher à vagina mesmo, sabe? A buceta, porque eu lembro de na escola, os meninos sempre falavam assim no ensino médio, tinha um amigo meu, uns amigos meus no ensino médio, que falavam assim, ah, se mulher não tivesse buceta, eu não dava nem bom dia, saca? Então, tipo assim, então essa é uma coisa que é bem isso que você falou, sabe? Enfim, É é uma, só uma pergunta isso. assim que É é, só você quando isso. estava Tipo assim, falando, é, os caras só querem isso. Fraga, tipo assim, você pode sim, amar a gata, você pode, tipo assim, eu amo muito a minha namorada e etc. Mas se a namorada tivesse um pau, você ia amar ela da mesma forma, Fraga? Tipo assim, sabe? Se você começar a se perguntar isso, você vai entender. E a mesma coisa, inclusive, para as mulheres, né? Para as mulheres cis e héteros, sobretudo pretas. Vocês se relacionariam com um homem que tivesse uma vagina? Tipo assim, Fraga? Porque também vai para um outro uhum, lado, né? Também vai para um outro lado, assim como da lésbica, do gay, que também está nesse outro lado, que são essas sexualidades, são monossexualidades. É mono? Acho que é mono, se não me engano. Que você só se relaciona com com um gênero. Então, assim, homens uhum, gays se relacionam com homens, mulheres lésbicas se relacionam com mulheres, homens héteros se relacionam com mulheres. Só, tipo assim, não tem outra possibilidade. Essas pessoas estão dispostas a se relacionar com pessoas para além da genitália. E aí é isso, assim, eu acho que a questão toda faz criar essa exclusão de afeto para as pessoas trans, né? Porque as pessoas não estão uhum, dispostas a associar. E também porque a transfobia ela é estrutural. A partir do momento que você convive com uma pessoa trans, uma pessoa travesti, você vai respingar em você, de alguma forma, alguma transfobia, alguma situação desconfortável. Que você, tipo assim, a sociedade vai te olhar de alguma outra forma. E aí tem o mesmo exemplo, que é no texto da Maria Clara, ela usa a imagem de Ronaldinho Gaúcho, e essa gata aqui, que me fugiu o nome dela agora, mas que, inclusive, ninguém nem sabia o nome dela, né? Mas que foi quando o Ronaldinho uhum, Gaúcho se relacionou com uma travesti, uma mulher maravilhosa, essa daqui que tá aqui, e que todo mundo saiu em todos os jornais e etc. No Fantástico, eu lembro que eu era criança, todo mundo falou assim, nossa, Ronaldo Fenômeno tá se relacionando, o grande jogador de futebol do mundo, com uma travesti, que não sei o quê, e aí foram entrevistar ele. E aí começaram a falar assim, você se relacionou com os travestis, Ronaldo? E ele responde assim, não, não me relacionei com elas. Não, não fiquei com elas, não. Com elas, não. Então, assim, os travestis, você não ficou com eles? Ele, não, com elas, não. E eu achei engraçado, porque, tipo assim, o Ronaldo, em momento nenhum, ele tratava elas no masculino. A repórter tratava as uhum, travestis no masculino. Mas o Ronaldo, não. Não tô passando pano pro Ronaldo, a questão não é essa. Mas era de entender do quanto que, automaticamente, só por ele ter se relacionado com uma travesti, respingou nele, estruturalmente, uma situação e uma estrutura transfóbica. Respingou nele um traço ali de transfobia e ele não conseguiu estruturalmente se sentir disposto a dizer a verdade, né? Porque ele se relacionou com a gata. Ela não estava mentindo, ele uhum, ficou com ela, entendeu? E, inclusive, teve até uma polêmica de que não pagou direito e etc. E aí ele não quis sim, assumir nada e etc., mas ele ficou com ela. E por que ele não quis assumir? Porque ele iria ser julgado social. Não porque ele também porque ele é uma pessoa pública, mas esquece que ele é uma pessoa pública. Imagina que é seu vizinho. Você acha que, tipo assim, seu vizinho ia assumir que ele se relaciona com um travesti? Tipo assim,
Tem vários caras aí que se relacionam com travestis transexuais, mas eles não assumem isso, porque socialmente eles sabem que nós somos lidas enquanto um problema na sociedade. E eles não querem se envolver com mais um Uhum. problema. Praga. Enfim, eu Teve aquele parafraseando. ator também. Teve aquele ator também da Globo, me fugiu o nome dele agora, que ele foi filmado, né? Estavam com travestis numa festa, não sei. E aí foi filmado, aí veio, caiu na TV, na internet, aí viralizou. E ele sumiu, assim, sumiu da TV, sumiu das vezes, não se ouviu falar mais nele, tudo, e a galera caiu matando também. Eu acho que isso diz muito dessa questão mesmo, assim, do. Não sei se você lembra, não sei se você lembra desse caso, Eu não mas lembro, mas eu acho que sei quem é, mas eu não lembro nomes. Mas eu eu também não lembro, acompanhei não. também. Mas é porque a Uhum. sexualidade também entra em jogo, né? Porque as pessoas também subentendem sexualmente que Alexandre Borges, Alexandre alguém Borges. falou aqui. Ele Isso. mesmo. Né? As pessoas entendem que, por exemplo, o Alexandre, por ele ter se relacionado com uma travesti ou com uma mulher trans, ele não é mais hétero. Porque ela tem pau Uhum. nas pernas. Tipo assim, entendeu? Só que não, tipo assim, ela é uma mulher e a partir do momento que ele é um homem e tá se relacionando com uma mulher, independente se ela tem um pau, se ela tem uma vagina entre as pernas, é um casal de hétero. Vocês entenderam? É um casal hétero. Tipo assim, eu e Inclusive, meu você até tem um vídeo namorado, falando sobre isso. Né? Você tem um vídeo tem, falando sobre isso, que tipo, você tem um tenho, vídeo falando sobre isso que pergunta, né? O homem que se relaciona com uma mulher trans é gay? Eu acho que até o nome do vídeo é esse, aí você explica lá e tal. era isso mesmo. Hoje eu tenho umas É, opiniões um pouco diferentes desse vídeo, porque também eu é, entendo que a sexualidade é um processo que vai se construindo ao longo do tempo. O que eu tô querendo dizer com isso? Não é que, tipo assim, hoje sou gay, amanhã sou bi. Não, nada disso. Estou querendo dizer que, tipo assim, que isso pode ser bem variável. Mas em momento nenhum também no vídeo eu falei assim que era isso e que acabou. Eu só tava colocando em uhum, aberto e etc. Mas, por exemplo, eu me relaciono com um homem. Esse homem que namora comigo e eu, nós somos um casal de hétero. Nós somos um casal hétero. Tipo assim, independente. Eu me relacionar com uma mulher, que eu não sou heterossexual, né? Eu me relaciono com mulheres também. Cisgêneras, travestis, me relaciono com mulheres. E aí eu me relaciono com uma mulher, nós somos um casal de lésbicas. Tipo assim, não é um casal hétero. Tipo assim, ela é uma mulher, eu sou uma mulher. Tipo assim, a mesma coisa com seria com um cara, ele não vai ser gay por ele se relacionar com uma travesti, com uma transexual. Ele pode ser bissexual. Pode ser bi, pode ser pan e etc. Mas gay ele não vai ser, porque ele não tá se relacionando com homem, entendeu? Então tem essa outra dinâmica também. A uhum. Marcela falou que sou uma mulher trans e lésbica. E já ouvi muitas coisas transfóbicas de mulher também. Ah, eu também. Uhum. Marceles. É Marceles. Eu também já ouvi Inclusive, muito. tem até As um vídeo mulheres que também, vão. Giovanni, que eu vi que você explicava isso. Desculpa, né, se eu te cortar, um vídeo que você Não. falava sobre isso também, que é sobre essa questão de que você assumiu, falou assim, eu sou bissexual e tudo. E que você explicava essa questão tipo, da identidade de gênero e orientação sexual. Né? Que eu vi um vídeo que você, enfim, tem no seu canal também, você explicando isso que você está Porque é comentando muito aqui. doido, porque tipo assim, quando eu vou me relacionar com os homens, quando eu vou me relacionar com homens, sempre tem o lado do fetiche, né? Homem cis, sobretudo homem cis, porque eu também já me relacionei com homens trans. Mas enfim, homens cis e héteros. Aí tem o fetiche, tem aquilo tudo. E aí que quando eu vou me relacionar com mulheres, tem muito um. Não tem um fetiche propriamente dito, mas existe uma curiosidade muito grande que é do tipo assim. Ai, como vai ser? Como nós vamos transar? Tipo assim, eu estou ficando com uma menina há 2 dias. E aí a menina me pergunta assim: ai, como vai ser que a gente vai transar? Tipo assim, gata, eu não sei. Tipo assim, tipo, um primórdio pra mim, pelo menos pra mim, eu não sou uma pessoa que fico narrando sexo. Tipo assim, eu não vou ficar falando assim: olha, Uhum. hoje a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Tipo assim, não, a gente não vai ser assim. Então, assim, eu só sei que nós não vamos fazer nada que você não queira e que eu não queira. A gente vai fazer tudo com consentimento e ok, mas, tipo assim, essas possibilidades. E aí, muitas mulheres cis, quando se relacionam com mulheres trans e travestis, tem esse dilema, né? Que é assim, ai, como vai ser o sexo? Como que vai ser? O que que vai acontecer? Como... E, tipo assim, é difícil, né? Porque, tipo assim, eu vou me relacionar com homens, tem isso. Eu vou me relacionar com mulheres, tem isso. Ah, aí eu me proponho também me relacionar com pessoas não binárias e agênero, que é mais maravilhoso ainda, que assim... Aí essas pessoas que não se identificam nem enquanto homem nem enquanto mulheres já são pessoas mais mente abertas, que já têm outra cabeça como a minha e que, assim... Na verdade, eu acho que a questão não é nem mente aberta. Eu acho que a questão é um primórdio que
é esse dos tabus sexuais, sabe? E aí eu fico com uma Uhum. baita preguiça. Tipo assim, se a mulher já vier me perguntar, o homem também vier me perguntar o que que a gente, seja quem for, o que que a gente vai fazer, que não sei o que, tipo assim, não sei, sabe? É broxante, não sei se você tem essa sensação. Tipo assim, sabe? Uhum. A Eva tá até perguntando se é uma questão de deixar fluir. Eu acho que É, é, mas, assim. É claro que também existem limitações, né? Tem coisas em relações sexuais que eu não gosto. Tem coisas que você não gosta. Tem coisas que. Então, assim, é deixar fluir, mas dentro dos limites. Deixar fluir não significa que ninguém vai fazer nada que não goste. E aí tem uma grande uhum, diferença nisso. Mas aí, tipo assim, nessa lógica, não significa, por exemplo, que eu vou deixar que você realize um fetiche seu de, sei lá, tipo urinar em alguém. Tipo assim, não, eu não quero que você faça isso comigo, eu não gosto disso, sabe? Tipo assim, tô dando um exemplo aqui, sabe? Mas que uhum. é também algo que chega muito na gente. Gente, os caras, sobretudo héteros e cis, tem cada fetiche, tipo assim, muito louco e doido, mas assim, não vou falar de nojento, mas assim, eu particularmente fico assim, abismada com a criatividade desses homens héteros. Ah, Sexualidade é totalmente diferente de sexo, que é diferente de fetiche, que é diferente de prazer. Sim, amiga. Tipo assim, tudo é diferente, entendeu? Tipo assim, nada tem a ver com nada nessa uhum. discussão, sabe? Enfim, eu não sei Giovana, se. também, e tinha uma pergunta que eu queria fazer para você também, que é uma coisa que eu vejo você falar muito, que é dessa exclusão dos movimentos mesmo, que, sei lá, que é o Ai, movimento de mulheres que exclui mulheres trans e tal. Eu sempre vejo você bater, você falar disso, né? Bater inclusive nesses movimentos, movimentos feministas, inclusive e tal. E é muito pesado mesmo essa exclusão, porque eu lembro que eu vi um tweet também, lá, umas coisas que eu vi no Twitter, falando sobre isso, assim, era de não sei, uma menina que era, acho que era feminista, red fame, não sei, falando isso mesmo, sabe, que, bem transfóbico esse tweet dela e tal, dessa coisa de inclusão e tudo, e eu lembrei dessa discussão que você faz também, que eu já te vi falando e tal. ou eu costumo dizer que, assim, na real mesmo, eu nunca sei quem são aliados do movimento de travestis e transexuais. Porque, assim, a esquerda mesmo, ela se propõe como aliada até determinado momento. E quando eu falo da esquerda, eu falo da esquerda partidária. Tipo assim, tô falando de partidos como PT, PSOL, Uhum, PDT, sei lá, diversos partidos aí de centro, direita, esquerda. Eles jogam e usam, muitas das vezes, de figuras travestis e transexuais para poder estabelecer algumas lógicas. Claro que existem partidos como o PSOL, são partidos que eu acredito muito que, de alguma forma, tem uma luta mais incisiva e mais emancipatória para travestis transexuais, como muitas já conseguiram se candidatar em eleições. E a gente tem até Érica Hilton e Érica Malunguinho, que são deputados lá do estado de São Paulo e que são travestis e pretas. Mas por que eu falei da esquerda? Porque as pautas da esquerda são essas pautas voltadas para a questão do feminismo e etc. E aí tá. O feminismo por si só nunca entendeu quais são as outras possibilidades e construções de gênero que existe para além da genitália. Eu acho que uma das questões fundamentais do feminismo é pensar sobre o plural, sobre a pluralidade que existe no corpo feminino. E que o corpo feminino em si, ele não é pautado unicamente pela vagina ou pelo útero. Mas claro que eu entendo também que historicamente, socialmente, o útero e a vagina foi algo que socialmente sempre foi muito mal quisto e mal visto. Então, usar do útero e da vagina como símbolo é uma resistência para que isso seja mais naturalizado, né? Para que não seja mais demonizado como sempre foi pela igreja, por grupos conservadores, por homens e por toda a sociedade de uma forma geral. Mas aí tá, até que ponto que o feminismo ele se entende como plural, até que ponto que o feminismo entende que nem todas as mulheres vão ter um útero, inclusive mulheres cis, e que nem todas as mulheres vão ter uhum, uma vagina, porque existem mulheres de pau também. E aí a mesma coisa em relação ao feminismo, que é o seu feminismo, ele até que momento que ele entende que a gente tá para além da genitália, sabe? Tá para além do sagrado feminino, tá para além disso tudo. Porque a partir do momento que a gente entende que a discussão vai para além da genitália, a gente entende como a gente pode estabelecer uma agenda de pautas mais incisivas para uma possível equidade de gênero. E aí tá, muitas feministas têm problemas com travestis e transexuais. Por quê? Porque não conseguem nos ler enquanto mulher. E aí é o problema de tudo. Porque, tipo assim, se elas têm problema com a gente porque elas acreditam que nós não somos mulheres suficientemente. Por que não somos mulheres suficientemente? Porque não temos uma vagina.
Ou seja, mais uma vez, essas Uhum. feministas provam de que o ser mulher, para elas, é ter uma vagina. Você entendeu? Tipo assim, elas falam assim, ser mulher é construção. Beauvoir, Uhum. Simone de Beauvoir, né? Ser mulher é uma É, se construção e etc. torna-se Então tá, mulher. é uma construção, e aí? É uma construção, mas não tem uma vagina. Então você não é mulher, não. Ué, mas espera, você não falou agora que era uma construção? Mas não é isso. Não é, então você não é. Então o que é ser mulher? Tipo assim, o que é ser mulher? O que é ser homem? O que é ser isso daí tudo, dessas lógicas binárias? Então, por isso eu também reivindico o lugar da travestilidade por isso. Tipo assim, eu já Uhum. cansei de bater de frente com feminista, sobretudo radical. E, inclusive, já bati de frente também com muitas feministas do movimento preto, que por si só também não conseguiram criar interseccionalidade com travestis. Eu fazia parte de um grupo feminista de mulheres negras há um tempo atrás e que eu precisei de sair do grupo após situações de transfobia vindo de mulheres cis pretas. Então, assim, eu não estou generalizando nada, mas eu estou querendo dizer do quanto que eu passei a reivindicar um movimento que me interessa, que é o afrotransfeminismo, que é uma lógica que eu, Uhum. junto com outras travestis, viemos discutindo, e travestis pretas, sobre pensar um atravessamento racial sobre feminismo e um atravessamento também um tanto quanto racial também, sabe? Então, o afrotransfeminismo é um pouco dessa proposta. Mas em relação à outra questão, que é em relação ao próprio movimento preto, o movimento preto também não consegue entender, o movimento negro, quais são as dissidências de corpos como a minha, né? Porque, inclusive, esse país que mais mata travestis transexuais, como eu já falei, eu falo toda hora, estou cansada de falar disso, inclusive, é o país que majoritariamente mata pessoas pretas. E que as travestis transexuais que Uhum. mais morrem nesse país são pretas. Me pergunte, Nauro, se nos relatórios que a gente tem de genocídio da população negra, que se tem alguma pauta lá escrito travestis transexuais. Tipo assim, Ah, me pergunte tem? isso. Não, É, tipo assim, tem? não tem. Em sua Sei, tá. maioria, né? Tipo assim, eu posso estar sendo Uhum. equivocada, mas em sua maioria não. E por que não tem? Se a gente está falando de genocídio preto, se a gente mais uma vez está falando de feminicídio, a mesma coisa quando eu vou pegar um relatório de mortes de mulheres e de violência contra a mulher. Não tem nada lá falando sobre transfeminismo. Então, assim, os movimentos, de uma forma geral, não entenderam o quanto eles precisam de emancipar pautas travestis e transexuais. E em relação ao movimento preto, ele precisa de se travestilizar e de se envolver com pessoas travestis e transexuais. Porque, tipo assim, eu não sei o que o movimento... Eu sei muito bem o que o movimento preto tem como pauta, mas independente dessas pautas, a gente precisa também de interseccionalizar tudo isso, sabe? E que também não Uhum. não que raça não vai estar à frente de tudo também, tá? Porque muita gente preta fala assim, mas raça tá à frente de tudo, nada de travesti, não somos transfóbicos nem nada. Pera lá, você mesmo sendo preto, você não está isento de ser transfóbico, não. Assim como você gay Exatamente. não está isento de ser transfóbico, não está isento de ser machista. Tipo assim, ninguém está isento de praticar violências estruturais e transfobias e preconceitos. Então, assim, as pessoas pretas precisam se reconhecer também como transfóbicas. Inclusive, eu já entrei em discussões muito ferrenhas com gays pretos que me falaram assim que esse negócio de transfobia é coisa de branca. E aí eu fiquei tipo assim, Uhum. sabe? Tipo assim, gata, tipo, gata não, né? Gato, né? Que gay é homem, né? E aí eu também, às vezes, colocando no feminino, pessoas que, no pronomes femininos, pessoas que me leem nos pronomes masculinos. Mas, enfim, que dá uma preguiça, sabe? E dá um cansaço. Por isso eu me organizo mais entre as minhas, sabe, Mauro? Tipo assim, eu hoje me sinto Uhum. muito mais confortável em ficar entre travestis pretas e me manter nesse vínculo, porque eu só acredito nisso. Eu não acredito em Uhum. representatividade, eu acredito em proporção, proporcionalidade. Uhum. Porque, tipo assim, eu não acredito que alguém suficientemente vai ser capaz de representar um coletivo todo. Porque se é um coletivo, existe diversidade dentro desse coletivo. E uma única pessoa por si só não carrega a diversidade de todas as pessoas. Então, por isso, a representatividade ela é uma lógica que não me contempla. Eu prefiro a proporção. Então, assim, se eu prefiro a proporção, eu não quero um preto para representar, tipo assim, todos os pretos, quanto tem 20 brancos. Eu quero 20 brancos e 20 pretos. Eu não quero uma travesti Uhum. no meio de um tanto de gente preta, no meio de tanta gente preta cis, né? Tipo assim, eu quero um tanto de travesti no meio de um tanto de gente preta cis.
E aí é muito cansativo, porque eu também fico nesse lugar de representatividade. As pessoas falam assim, ah, Giovana, você super me representa e etc. E eu falo assim, nossa, muito obrigado, legal e tal. Mas assim, eu detesto representatividade, porque eu não queria ter que representar. Porque se eu tô tendo que representar é porque tem um problema. Você fraga, tipo assim, você Uhum. também entendeu o que eu quis Sim, dizer. eu acho que essa questão da representatividade, eu fico pensando como ela corrobora para aquela ideia do negro que, quando erra, responde pela raça inteira. Tipo, você tem um negro Sim, lá igual o caso do ministro, que nem tomou posse. Tipo, você mentiu no currículo, então todo negro que mente vai no mentir no currículo e tal. currículo. Eu acho que essa questão da representatividade corrobora muito com isso também. E isso que você falou, eu acho muito importante, essa questão de como esse ideal, a raça vem antes de tudo, ele serve para encobrir também uma série de outras violências, sabe? Não só transfobia, machismo e tal, Machismo. e várias outras LGBT. coisas. O movimento preto Sim, adora demais. fazer isso. O movimento negro adora fazer Uhum, essa de que raça vem à frente de tudo e esquece de que potencialmente está predisposto a reproduzir violências. E aí, assim, existe até uma corrente do preta, que é o panafricanismo, que busca também uhum, construir essa relação. Se a gente for estudar, os panafricanistas têm essa lógica de combater a supremacia branca a partir da construção de uma outra supremacia. O que eu não acho problemático, o problema não é esse, mas o problema é a partir do momento que vocês não conseguem interseccionalizar, não conseguem entender que no meio disso tudo existe uma questão de raça, de gênero, de sexualidade, de classe econômica, social, né? Que também existe uma outra uhum, coisa que é nem todo preto nasce se reconhecendo como preto, né? Nem todo preto nasce sendo filho de militante, de ativista. Meu sonho era que a minha mãe fosse uma grande militante, ativista, falasse, sou preta mesmo, que não sei o quê, e vou lutar, vidas negras e pô. Não, minha mãe, tipo assim, nem sabe disso, entendeu? E minha mãe é mais retinta que eu. Então, assim, é umas coisas que eu também fico sim. pensando, assim, como que, Muito até que ponto complexo, que a né? gente está dialogando com quem importa, sabe? Que nem feminista. Feminista adora falar da questão, ensinar branco, cis, machista, que ele tá sendo machista e que machismo... Pô, 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 pô. Agora, na hora que é para falar com a minha mãe, que não entende nada sobre feminismo, ensinar ela, subir na favela para falar o que é feminismo, elas não fazem isso. Mas tem toda a paciência para poder falar com macho escroto, branco, esquerdomacho, pô, 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 pô. A mesma coisa também que muitas Uhum, pessoas pretas têm toda a facilidade para poder conversar com pessoas com a branquitude. Você foi racista, pô, 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 pô. Mas não tem paciência também para dialogar quanto um preto reproduz racismo. Não sei se você entendeu o que eu dizer. Tipo uhum. assim, um preto, Sim, você é não, bota preto, fé. você foi racista, tu que tá cancelado, Aham, acabou, acabou. Mas aí o branco, você tá lá uhum, ensinando, não, você foi racista, o racismo é isso, você é didática com você e etc. Por isso que eu acho que as pautas não avançam, sabe? Porque a gente precisa de entender que os nossos diálogos e as nossas agendas políticas enquanto movimento, elas não chegam onde tem que chegar. Não chega na minha mãe, que não concluiu o ensino básico, não concluiu o ensino fundamental. Não chega na favela, não chega em profissionais do sexo, não chega em travestis uhum. transexuais que estão aí na rua, não chega nas pessoas em situação de rua, não chega onde tem que chegar. Mas a gente está muito disposto a discutir com quem importa, entendeu? Tipo, a academia, a universidade. Eu também acho muito importante frisar esse trem da academia, que a academia também não é um problema, né? Porque o povo preto também tem essa lógica de falar que pretos Tem. acadêmicos estão destruindo tudo. E, tipo assim, Embranqueceu. acho que o É, problema não é esse, gente. O problema não é esse. Eu é. acho que o problema é outro, sabe? Enfim. Não, não, Giovana, não, papo muito foda, assim, igual, tipo, já chegando no finalzinho, tô até com medo do Instagram cortar no meio, né, da, da sua fala, da nossa fala e tudo, mas, assim, queria te agradecer por ter topado o convite, foi uma live muito, muito foda, até pelos comentários da galera, a galera curtiu muito, eu também, assim, e toda vez que você fala, eu sempre paro para refletir diversas coisas e tal, né, que eu tô naquele caminho também, né, e, tipo assim, e achei massa, pra gente sair um pouco da cisgeneridade, né, dessa discussão, do binarismo também, que a gente sempre, né, tá trazendo solidão, sempre nessa lógica, né, de homem e mulher e tal, não tá falando de outras possibilidades, enfim. E queria te agradecer muito, assim, por ter topado enfim, é isso, assim, e a galera que participou também. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada, sério mesmo. Eu agradeço pelo convite e acho que foi
extremamente necessário esse momento de troca e agradeço a todo mundo que ficou até o final. E obrigada, gente. Às vezes eu falo muito sobre essas coisas, mas eu também falo de outras coisas, inclusive para além de ser travesti e transexual. Então, assim, a gente também fala de Vamos voltar comida, para de falar disso. de qualquer coisa, entendeu? Nós falamos tudo e é que bom, assim, poder trocar com você e fico contente